Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Hoje eu gostaria de refletir um pouco, aliás, vamos refletir sobre alguns acontecimentos, mas principalmente sobre o estado de ânimo da população brasileira. Muita gente se perguntando o que é que está acontecendo com o mundo, o que é que está acontecendo com o Brasil, por que chegamos a esse nível de intolerância insuportável entre as pessoas. E isso não trata apenas sobre política, isso trata sobre cada pessoa, sobre a maneira como o indivíduo ele vê o outro. E se houver aí um ingrediente político, a situação piora ainda mais. Talvez esse desencanto com o elemento que faz a política, né, com o agente político propriamente dito, com os poderes da nossa república, as instituições da nossa república, lamentavelmente é uma reflexão necessária. Mas olha, vamos aos nossos destaques de hoje. Eu queria começar com essa notícia que mostra uma verdadeira onda de indignação sobre mais uma decisão do ministro Dias Toffoli. Todos concentram seus olhares para o Alexandre de Moraes, mas parece que o Supremo Tribunal Federal, em uma parte considerável dos seus integrantes, tem aprontado dessas situações. Ele livrou corruptos confessos em investigações da Lava Jato e decreta praticamente o fim do combate à corrupção no Brasil. E eu pergunto mais uma vez, o que é que está acontecendo com esse país? Alegando-se parcialidade, eu coloco aqui aspas, de agentes do Ministério Público Federal, o beneficiado da vez é Antônio Palocci. Mas quem celebrou foi o Lula, né? Logicamente, que segue mais blindado do que nunca, não é? Que segue mais forte do que nunca na sua tarefa que ele trouxe para si na vida, quer dizer, seu grande projeto de vida é acabar com o combate à corrupção, para que os corruptos possam se deleitar ainda mais. Ainda não passaram-se 7 anos do dia em que o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, relatou à Polícia Federal pagamento de propina da Odebrecht a Lula em dinheiro vivo. Agora virou dito pelo não dito. Ele disse, mas o Dias Toffoli disse, não, ele disse, mas não é verdade, quem sabe sou eu. E aí anulou. Né? O cara confessa o crime, como muitos daqueles que ele anulou também, confessaram, e esse povo da Odebrecht principalmente, e aí ele vai lá e diz, não, de uma canetada só ele acaba com todo o trabalho do Ministério Público Federal, com o julgamento das instâncias diversas do poder, porque se fala sobre parcialidade do hoje senador e ex-juiz Sérgio Moro, mas é importante ressaltar que essas ações e condenações elas foram confirmadas por instâncias outras do próprio Poder Judiciário. Não faz sentido essa argumentação, não faz sentido o que está acontecendo no Brasil. Palocci contou ter sido portador de propinas cerca de 8 a 9 vezes, milhões de reais entregues em espécie, em dinheiro vivo ao Lula, e que o dinheiro era escondido em caixas de celulares e também caixas de uísque. Disse também que a relação de Lula com a empreiteira Odebrecht era pacto de sangue, envolvendo presentinhos como o sítio de Atibaia, em São Paulo. Teve também aquela coisa lá do apartamento, não é? Que ele foi condenado tanto pelo sítio quanto pelo apartamento, mas que teve suas penas... Bom, não foi cancelado a condenação porque ele continua condenado. O que acontece é que eles entendem que ele continua criminoso, não é? Ele foi descondenado. É isso que aconteceu. Porque houve ali um erro formal na condenação, que seria o CEP. Todos os juízes estavam errados. Apenas, nesse caso, foi o Fachin. Estava correto. E aí o Supremo Tribunal Federal validou e está aí o camarada na presidência da República. Mas o Palocci falou também sobre uma poupança no exterior no valor de 300 milhões de reais, aberta na época em nome de Lula e Dilma. Tudo isso agora deixa de existir. Então, mais uma vez, o nosso questionamento. O que é que está acontecendo com o nosso país, hein, gente? Vou a mais um tema do que aconteceu nesta quinta-feira. Foi liberado o sigilo de um vídeo em que se dá a colaboração premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. A questão ali não é a liberação do vídeo, a questão do que se vê ali é a maneira truculenta como o magistrado, no caso o ministro Alexandre de Moraes, praticamente força o ajudante de ordens, o Mauro Cid, a mudar o seu depoimento, a incriminar o ex-presidente, a incriminar elementos do governo anterior.
Eu fico pensando se aquele procedimento do ministro fosse vazado como um procedimento do ex-juiz Sérgio Moro, do procurador Deltan Dallagnol. Que escarcéu seria feito no Brasil de hoje? Porque o Deltan e o Moro foram considerados suspeitos por ações indignas, por ações ilegais, totalmente ilícitas, de vazamentos, de supostamente conversas que foram traduzidas em textos. Não tem ali a voz do Moro, não tem a voz do Dallagnol, não tem o vídeo do Moro nem do Dallagnol. Mesmo assim, o próprio Supremo Tribunal Federal os considerou suspeitos e, por causa disso, vem anulando N condenações da Lava Jato. Agora, esse caso é uma humilhação não apenas ao Mauro Cid, né? É uma humilhação às Forças Armadas brasileiras, que estão completamente desmoralizadas perante a sanha persecutória de muitos agentes políticos no Brasil atualmente contra o governo anterior. E tem um alerta, não é? Há quem diga que se o Bolsonaro for preso, ele poderá ser, inclusive, morto na prisão. Essa denúncia, pessoal, da maior gravidade foi feita pelo senador Magno Malta. É lamentável que se chegue a uma situação como essa, não é? de total falta de empatia, porque tudo se faz com o objetivo de perseguir um determinado grupamento político, de perseguir os integrantes, de taxar essas pessoas como se fossem, inclusive, extremistas, que não são. Publicamente, através das redes sociais e veículos de comunicação, não se dignaram sequer a noticiar, já que eles fazem tudo que é declaratório de Lula, tudo que é declaratório de Gleisi Hoffmann, tudo que é declaratório de qualquer elemento, por mais prejudicial, por mais decrépito que seja do PT e da esquerda, mas uma denúncia grave como essas não se vê notícia nos jornalões do Brasil e nas grandes emissoras de rádio e televisão. Tônio Rodrigues, Além da Notícia.